Bem-vindos ao The Moon Show e hoje eu vou revelar para vocês um truque para ganhar dinheiro. Imaginem só se vocês pudessem fazer negociações de derivativos e seus lucros fossem pagos em Bitcoin e Ethereum em vez de USDT. Porque o USDT perde valor com o tempo e, além disso, quem é que quer ter o USD sujo? O que você quer é Bitcoin e Ethereum, e especialmente no mercado em alta, quando os preços das criptos continuam a subir, e se você mantiver uma posição por muito tempo, seus lucros serão calculados em Bitcoin, e então o Bitcoin continua a subir de valor, então você ganha exponencialmente mais dinheiro. É isso que vou te mostrar hoje, como fazer na Bluefin com pares de derivativos com margem em moeda. Agora não deixe de se inscrever neste canal, pois este é só um de milhares de vídeos muito importantes que faço aqui. E também, muito importante, antes de eu te mostrar como realmente fazer esta negociação, se você quiser ganhar dinheiro grátis da Bluefin, você pode realmente se inscrever com o meu link abaixo e obter um bônus de inscrição exclusivo. Então agora, por exemplo, você pode ganhar 35 USDT de graça com o meu link abaixo. E eu sei que teria sido bom se fosse calculado em Bitcoin. Eu vou avisá-los. Eu vou ligar para eles e dizer, ei, vamos mudar o bônus. Mas por enquanto são 35 USDT no link da descrição, então é grátis, seja Bitcoin ou USDT. E a preços ainda mais loucos, varia até milhares, até 100 mil USDT se você fizer um grande depósito e tiver um bom volume de negociação. Então clique no link no topo da descrição, todas as informações estão lá. Recompensas e bônus como nenhuma outra corretora. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no meu canal do YouTube para mais atualizações da Bluefin e de outros. Além disso, por favor, note que nada neste vídeo é um conselho financeiro. Antes de mergulharmos, certifique-se de clicar no meu link principal na descrição e criar sua conta Bluefin. A Bluefin está oferecendo recompensas e bônus especiais para traders de futuros. Essas recompensas começam com um bônus de negociação de 35 USDT, que pode obter com um volume mínimo em futuros de até 500 mil USDT. As recompensas continuam. Quanto mais negociar, melhores preços poderá receber. Se o seu volume de negociação de futuros exceder 9 milhões de USDT, você receberá uma recompensa de negociação de 500 USDT. E para obter a recompensa máxima de 100 mil USDT de bônus de negociação, você deve ter um volume mínimo de negociação de futuros de 1 bilhão e 500 milhões de USDT. Com o meu link, você pode obter todos esses bônus especiais de negociação. A Bluefin é uma corretora avançada de criptomoedas, onde você pode negociar contratos perpétuos com margem em moedas, geralmente usando alavancagem de até 100 vezes, embora a maioria dos contratos ofereça alavancagem de até 50 vezes, dependendo da volatilidade e liquidez. A plataforma oferece vários pares de negociação para alavancar facilmente criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Você tem uma interface amigável e ferramentas essenciais para transações tranquilas. Além disso, a estrutura de taxas de negociação de futuros é competitiva. A taxa de maker é de 0,02% e a taxa de taker é de 0,06%. Também, essas taxas diminuem à medida que seu nível VIP na plataforma aumenta. Por exemplo, se você for um trader VIP de nível 5 na Bluefin, não há taxa de maker e a taxa de taker é de 0,0350%. Agora, para negociar contratos futuros com margem em cripto, você deve primeiro entender o que são. Contratos futuros com margem em cripto são derivativos onde sua margem e lucros são liquidados na criptomoeda subjacente, não em stablecoins. Significa que você deposita Bitcoin ou Ethereum como margem, você negocia contratos que geralmente são precificados em USD e seus lucros e perdas são pagos na mesma moeda que você usou como margem. Por exemplo, se você negocia um contrato BTC-USD com margem em moeda, você deposita margem em Bitcoin e se a negociação for lucrativa, você ganha mais Bitcoin, não USDT. Também te dá a chance de obter mais lucros caso o valor do Bitcoin aumente. Isso é bastante diferente dos contratos futuros com margem em USDT na Bluefin, onde toda a liquidação é realizada em stablecoins como o USDT. Então você já tem uma boa ideia do que são os contratos futuros com margem em moeda, mas é igualmente crucial compreender a distinção deles em relação aos contratos com margem em USDT. Existem três diferenças fundamentais entre os contratos futuros com margem em moeda e aqueles que utilizam margem em USDT. A primeira é que ambos usam moedas de cotação diferentes. Contratos perpétuos com margem USDT são cotados em USDT, enquanto contratos perpétuos com margem de moeda são cotados em USD. Como resultado, o preço do índice usado para estes contratos difere. Por exemplo, se você negocia o contrato perpétuo BTC-USDT, seu preço de índice é derivado do preço à vista do BTC cotado em USDT. Por outro lado, o preço do índice de um contrato perpétuo de BTC-USD com margem em criptomoeda é derivado do preço à vista do BTC cotado em USD. A segunda diferença diz respeito ao ativo de margem. Todos os contratos perpétuos com margem em USDT usam USDT como ativo de margem.
Você só precisa ter USDT para negociar diferentes pares de contratos. Por outro lado, os contratos perpétuos com margem em moeda utilizam a criptomoeda subjacente como seu ativo de margem. Isso significa que você precisa ter e também depositar o ativo correspondente. Por exemplo, para negociar o contrato perpétuo BTC-USD com margem em moeda, você deve depositar BTC como margem. A terceira diferença principal é o uso de diferentes moedas de liquidação de lucros e perdas. Lucros e perdas são calculados e liquidados em USDT quando você negocia contratos perpétuos com margem em USDT. Mas quando você negocia contratos perpétuos com margem em moeda, a liquidação é feita na criptomoeda subjacente. Por exemplo, ao negociar o contrato perpétuo BTC-USD com margem em moeda, tanto os lucros quanto as perdas são liquidados em BTC. Para entender melhor a diferença, vamos considerar um exemplo para abrir uma posição longa e uma curta, usando contratos com margem em moeda e com margem em USDT. Por exemplo, você acredita que o preço do Bitcoin vai subir, digamos, de $10 mil para $11 mil, e você abre uma posição longa com 10 vezes a alavancagem. Ambos os contratos geram lucros, mas a principal diferença está na liquidação. O contrato com margem em cripto paga lucros em BTC, permitindo que você se beneficie ainda mais se o Bitcoin continuar a valorizar, enquanto o contrato com margem em USDT liquida os lucros em stablecoins. Agora, suponhamos uma posição vendida, onde o preço do Bitcoin cairá, digamos, de 10 mil para 9 mil dólares. Ambos os contratos novamente geram ganhos, mas os contratos com margem em USDT entregam retornos mais previsíveis, enquanto os lucros dos contratos com margem em moeda são liquidados em BTC e seu valor final depende dos movimentos de preço do Bitcoin. Então, você sabe o que são contratos futuros com margem de cripto e por que os traders os preferem. Deixe-me mostrar como negociá-los na Bluefin. Mas antes disso, clique no meu primeiro link na descrição, crie sua conta Bluefin, comece a negociar e receba recompensas projetadas exclusivamente para traders de futuros. Assim que estiver no site da Bluefin, crie sua conta, complete o KYC e faça um depósito. Você pode assistir ao meu tutorial completo da Bluefin que postei antes para ver todos esses passos. Depois de se cadastrar e depositar, você precisa transferir fundos para sua carteira de margem de moeda para negociar contratos de margem de moeda. Para isso, clique aqui em Ativos e depois clique em Futuros. Selecione a criptomoeda que deseja transferir como Bitcoin. Clique em Transferir aqui, selecione conta de margem de moeda, insira o valor do pedido ou clique em Tudo para transferir todos os ativos, confirme os detalhes e clique em Confirmar. Agora, clique em Futuros aqui na barra de menu, depois selecione margem de moeda e isso o levará à interface de negociação correspondente. A Bluefin oferece uma interface de negociação intuitiva com todos os recursos necessários. Você pode facilmente selecionar um par de negociação, visualizar as mudanças de preço atuais e o volume de negociação na seção Preços, ver os preços de negociação atuais no livro de ordens, usar tipos de ordem avançados e abrir uma posição no painel de ordens. O gráfico de negociação impulsionado pelo TradingView permite ajustar os períodos de tempo e selecionar indicadores com base na sua estratégia. Para abrir uma posição de futuros com margem de moeda, clique aqui e selecione o par que deseja negociar. Neste caso, escolha o BTC-USD perpétuo. Clique aqui para escolher o período e ajustar o gráfico conforme sua estratégia de negociação. Em seguida, vá para o painel de ordens e escolha o modo de margem entre cruzada e isolada. A margem isolada limita-te a garantia para uma única posição, protegendo o restante do saldo se a operação for contra você. Por outro lado, a margem cruzada utiliza todo o saldo da conta de futuros para suportar posições abertas, reduzindo o risco de liquidação, mas expondo mais fundos no processo. Clique aqui e escolha a alavancagem. Você pode escolher até 100 vezes a alavancagem. Lembre-se, uma alavancagem maior representa um risco maior de liquidação, então sempre tenha cuidado ao selecionar a alavancagem. Em seguida, selecione o tipo de ordem, como limite, mercado, ou você pode escolher entre todas essas opções disponíveis. Insira o valor da ordem, para o qual também pode usar a barra de percentagem. Pode ainda adicionar o Take Profit e o Stop Loss à sua posição, o que é opcional. Isso proporciona um melhor controle sobre a sua posição. Clique na caixa TPSL e insira os valores de Take Profit e Stop Loss. Você também pode usar as configurações avançadas. Clique em Avançado, insira os valores de Take Profit e Stop Loss e clique em Confirmar. Revise os detalhes da ordem e clique em Comprar Longo ou Vender Curto e pressione Confirmar para abrir sua posição. Você pode verificar os detalhes da sua posição na aba Posições, incluindo o par de negociação, alavancagem, margem e mais. Aqui, você pode fechar sua posição de duas maneiras. Primeiro, para fechar parcialmente a posição, clique aqui em Ação, insira o valor que deseja fechar e confirme para encerrar uma parte da sua posição. Por outro lado, clique em Fechar tudo para encerrar sua posição por completo. Para abrir uma posição, clique em Futuros. Depois selecione um contrato com margem em moeda, como o BTC-USD perpétuo.
Selecione o modo de margem entre cruzada e isolada e ajuste a alavancagem. Escolha o tipo e insira o valor da ordem. Você também pode adicionar Take Profit ou Stop Loss à sua ordem, o que é opcional. Revise os detalhes da ordem e clique em Comprar Longo ou Vender Curto para confirmar a ordem. Para fechar sua posição, acesse a aba Posições aqui, selecione a posição específica a ser fechada e clique em Fechar. Insira o valor no qual deseja fechar a posição ou clique em Fechar tudo. Depois clique em Confirmar para fechar a posição inteira. Então, 1. Você sabe negociar contratos futuros com margem de moeda na Bluefin? Deixe-me falar sobre as principais vantagens de negociar esses contratos. Primeiro, quando você negocia contratos futuros com margem em cripto, você ganha mais cripto. Seus lucros são pagos no ativo subjacente, como Bitcoin, o que é perfeito para investidores de longo prazo. Segundo, você potencializa os ganhos quando o mercado se torna otimista. Se o preço aumenta e sua moeda valoriza, você obtém lucros rápidos. Além disso, esses contratos oferecem um instrumento eficaz de proteção. Eles permitem proteger posições spot de desvalorizações de curto prazo sem a necessidade de vender seus ativos subjacentes. Além disso, ao evitar a dependência de stablecoins, você reduz a exposição a riscos específicos de stablecoins e elimina a necessidade de conversões frequentes de ativos. Contratos futuros com margem em cripto são uma forma poderosa de negociar, fazer hedge e aumentar seus ativos cripto, especialmente em mercados voláteis e de alta. Mas lembre-se, recompensas maiores vêm com riscos maiores. Use-os com sabedoria, gerencie a alavancagem com cuidado e negocie com um plano claro. Agora que você sabe o que são os contratos futuros com margem de moeda, suas vantagens e como negociá-los na Bluefin, não se esqueça de clicar no primeiro link da descrição, criar sua conta Bluefin, começar a negociar e receber recompensas de negociação de futuros. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Se você não viu este tutorial que aparece aqui, clique agora. Te vejo lá. Tchau.